Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Vamos agora para o quadro de análise da segurança pública. A gente recebe, claro, especialista, né? Paulo Henrique Matos aqui com a gente. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade e do jornal Rádio Universidade. Gente, hoje eu vou fazer uma breve análise acerca dos índices de violência na região metropolitana de São Luís no primeiro trimestre de 2026, mas numa comparação com o triênio 2022, 2023, 2024, 2025, ou seja, 22, 24, 25, 26, para que a gente possa ter uma ideia de como é que está essa dinâmica ou essa geometria do conflito aqui na capital maranhense. Porque no último ranking, Adalberto, de competitividade dos estados, que é utilizado por muitos governos estaduais e também municipais, no quesito qualidade das informações prestadas, o Maranhão ficou em 9º lugar entre os 9 estados da região Nordeste, ou seja, o Maranhão, em termos de prestação de informação, de qualidade da informação e de transparência, ocupa aí uma situação ainda preocupante. E eu entendo que o debate público só é de qualidade quando a informação que chega, sobretudo para a imprensa, principalmente a imprensa profissional, ela é de qualidade. Então, pensando nisso, eu fui direto à fonte, que é o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E os dados contidos no Cinesp, eles são reveladores de uma realidade que é, infelizmente, muito diferente ou até completamente diferente daquela que é propagandeada pelo governo estadual. O dado mais impactante em relação a essa violência, e quando eu me refiro à violência, eu estou falando especificamente do que nós chamamos de mortes violentas intencionais, cuja sigla é MVI. E essas mortes violentas intencionais, elas envolvem homicídio doloso, feminicídio, roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio, lesão corporal seguida de morte e a letalidade policial, que é a morte decorrente de intervenção de agentes de segurança pública. Eu não vou analisar a letalidade policial e nem vou analisar, nesse momento, a lesão corporal seguida de morte. Eu vou me preocupar aqui basicamente com o homicídio doloso, feminicídio e latrocínio. Então, quando a gente analisa os dados mais de perto e esmiuça essa análise, faz uma análise crítica, o que a gente percebe é que houve o que nós chamamos de efeito montanha-russa. Porque entre 2022 e 2024, nós tivemos uma tendência de redução dessas mortes violentas aqui em São Luís. Elas caíram em 2022, entre 2022 e 2024, de 81 mortes para 51 mortes. Essa queda em 2 anos. E, de repente, em 2025, elas saltam para 92, e isso mostra que nós estamos aí num processo de acomodação de forças. Eu estou me referindo, nesse caso, aos homicídios dolosos. E isso mostra que há um
salto, né, de quase 80% nos homicídios dolosos aqui na capital, de 36 para 83 casos entre o início de 2024 e 2025. E isso acaba não sendo aleatório. Isso indica que houve uma espécie de rompimento em pactos informais e também nos equilíbrios de poder entre os grupos criminosos, porque boa parte desses homicídios dolosos, na verdade, a maior parte desses homicídios dolosos que ocorrem na capital maranhense está diretamente relacionada aos conflitos faccionais. E a gente percebe que esses conflitos têm uma dinâmica própria, e é importante que o nosso ouvinte entenda que esses conflitos, repito, têm uma dinâmica própria e eles estão alheios a qualquer ação por parte do governo. Então, essas oscilações entre momentos de ascensão e de queda dessas taxas têm muito mais relação com a dinâmica das disputas entre as facções do que com qualquer atuação por parte do governo. E isso precisa ser esclarecido. Então, a violência, nesse caso, no caso dos homicídios dolosos, ela funciona muito mais como uma ferramenta de negociação territorial. Então, a gente tem um efeito gangorra e nós vamos ter, em 2026, agora no primeiro trimestre, de janeiro a março, um recuo para 79 casos. Isso sugere que essa disputa ainda não foi resolvida. Muito pelo contrário. Nós temos aí ainda um patamar muito alto de violência entre 2025 e 2026. Agora, também é importante destacar, no caso dos homicídios dolosos, Adalberto, que para mim são o melhor indicador dessa disposição da sociedade ludovicense para o confronto, são as tentativas de homicídio. Preocupam-me tanto os homicídios consumados quanto as tentativas, porque em 2024, no primeiro trimestre, nós tivemos 22 tentativas de homicídio. Em 25, saltamos para 38 e em 26 houve uma queda. Agora, o grande detalhe é que a letalidade nas ruas da região metropolitana de São Luís aumentou. Há mais disparos de arma de fogo sendo efetuados. Mas as situações de risco real em áreas residenciais da capital maranhense ainda são reais. Então, São Luís ainda é extremamente violenta. Os disparos de arma de fogo cresceram muito nos últimos anos. Agora, isso se deve, sobretudo, àquela política, né, de libera geral das armas. Então, existe muita arma de fogo em circulação em São Luís. Pouquíssimas são as tentativas de homicídio ou os homicídios dolosos consumados com o que chamamos popularmente de arma branca. Então, o que acontece? Isso acaba gerando, essas tentativas de homicídio, acaba gerando uma enorme crise, tanto no âmbito social, quanto um aumento da pressão sobre o sistema de saúde pública. Né? Porque é muito mais gente sendo atendida nos hospitais públicos em decorrência de tentativas de homicídio. Em relação ao feminicídio, algo também que é interessante é o seguinte: nós tivemos, no início de 2022, 5 casos, tá? No momento em que o feminicídio ainda era um agravante do homicídio doloso. Só que, o que acontece? O feminicídio, depois que foi desvinculado do homicídio doloso e passou a ter uma tipificação própria, ele praticamente deixou de acontecer na capital maranhense. E aí nós temos um problema de reconhecimento. Então, para que o feminicídio apareça nas estatísticas, é necessário que a autoridade policial consiga identificar que a motivação daquele assassinato foi o gênero no ato do registro. Então, se a estrutura de investigação ela não for constantemente treinada,
Um feminicídio pode facilmente ser registrado apenas como homicídio doloso. Isso é muito sensível, isso é um detalhe técnico muito sensível. Então, nós tivemos uma baixa no primeiro trimestre de 2026, mas essa baixa nos índices de feminicídio, ela deve ser lida com cautela, porque ela leva a uma pergunta: isso é uma vitória das políticas de proteção ou é uma lacuna dessa nossa lupa institucional? Será que feminicídios estão sendo tratados cada vez mais como homicídio doloso? Será que há uma dificuldade em identificar aquele assassinato como de fato um feminicídio e ele está sendo tipificado como homicídio em vez de feminicídio? É outra dúvida que eu lanço. Agora, no caso dos latrocínios, São Luís vinha numa crescente nos últimos anos. E isso, agora, acabou zerando em 2026. Mas também isso me levanta uma outra questão. Essa oscilação, ela indica que o Estado consegue inibir o roubo que mata pontualmente, mas ainda não criou uma barreira permanente contra ele. Os feminicídios, os latrocínios, que é o roubo seguido de morte, diminuíram muito. Mas os crimes contra o patrimônio enfrentam uma subnotificação. Adalberto, ouvintes, Mayra, Borges, a subnotificação é quando você é roubado ou furtado e, por não confiar no aparato de segurança pública, no sentido de recuperar seus bens, você acaba não fazendo o registro da ocorrência. E isso gera a sensação de que os crimes contra o patrimônio diminuíram. Muito pelo contrário, o que mais a gente percebe em São Luís é que esses pequenos furtos, roubos, invasão à residência, têm gerado na população uma sensação cada vez maior de insegurança. Então, todos esses dados entrecruzados, para encerrar minha análise, para não ser muito extensa e muito técnica, todos esses laços entrecruzados, para mim, deixam claro duas coisas. Primeiro, o governo do Maranhão, associado à Prefeitura de São Luís, precisam ter bases de dados robustas, para que a gente aqui, que trabalha com pesquisa em segurança pública, possa acessar dados confiáveis, para que a imprensa possa acessar dados confiáveis, para que a gente possa avaliar as políticas públicas de segurança, propor novas políticas públicas. E daí, o resumo é que ainda estamos longe de alcançar essa paz e tranquilidade que é tão sonhada pela população de São Luís e pela população maranhense em geral. E isso tem que ser objeto de discurso, de debate sério por parte dos candidatos nas eleições que vem por aí. Não a partir de um viés populista, punitivista, espetacular. Mayra, Borges, Adalberto. Muito obrigado, Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. A transparência é o primeiro passo, né? Para a gente ter aí dados concretos e, a partir daí, tomar atitudes e políticas públicas para se melhorar a vida das pessoas. Paulo Henrique Matos, especialista em segurança pública. Espero você na próxima quinta-feira aqui com mais análise. Muito obrigado e um bom dia. Até logo, gente. Tenham todos e todas um bom dia. Um ótimo dia. E a gente volta já já após o break. Atenção.